E aí, como estamos? Tudo certo e por aí? Tudo bem? Joia. Tudo Ótimo. animada, animada Hoje vai, com esse hoje vai, quadro novo. hoje vai ser legal, né? Então, Vai pessoal, ser. eu e Paula, porque a gente vem numa de fisioterapia, que a fisioterapia pode ser, pode ser eficaz e ver isso na prática. Nós resolvemos fazer esse quadro, todo domingo será agora. Pense, comigo, pense avançado. Ver como que dores que são comuns no nosso consultório, tratadas de uma maneira diferente, pode dar um resultado espetacular. E nós, Espetacular. exatamente. E aí, nas pouquíssimas horas vagas que eu ando tendo, eu ando fazendo um curso de filosofia. Muito interessante que a aula ontem falava isso. A gente não pode ficar só na teoria. Porque tudo vem da experiência pessoal, da experiência que você tem, isso em todos os sentidos da vida. Então, Marcos e eu pensando nisso, né, de trazer um pouco para vocês, e aqui a gente quer falar para os nossos dois públicos, né, para quem já foi nosso paciente e para quem é nosso colega fisioterapeuta, para que vocês tenham algumas coisas na cabeça. Pense comigo e pense avançado significa que você, como paciente, tendo esse conhecimento sobre a integralidade do corpo, saiba como ser ajudado e você, Sim. fisioterapeuta, pensar avançado para você descobrir por que seus pacientes não estão melhorando tanto, por que às vezes você não tem resultado. Então, o pense comigo, pense avançado é nesse intuito de trazer para a experiência. Tanto é que nós vamos discutir casos clínicos, quer dizer, caso que o Marcos atendeu e que eu atendi, e trazer para vocês, para que vocês possam, conosco, pensar avançado, tá? Justamente. Então, é para fazer a coisa ficar mais legal, né? Para não ficar assim, que coisa chata, né? Não. E aí, o que que eu resolvi trazer para esse dia? É algo que é muito. Aliás, quando eu me formei, há quase 20 anos atrás, eu te confesso que eu não tinha ouvido falar desse, ou eu não fui um aluno exemplar lá atrás, e, e me lembrava disso, que é o tal do neuroma de Morton. Todos que Eu, estão aí. eu conhecia porque eu Ah, tive uma paciente no estágio. Aí é? uma paciente operada bilateralmente e que não havia melhorado pós-cirúrgico, aí eu sabia o que era o infeliz do neuroma de mão. Do neuroma de morte. E ó, tem chegada. Ah, eu tenho neuroma de morte. Ah, tem uma dor no pé. Tem uma dor no pé, e isso é o neuroma de Morton, que é o que a nossa imagem está travando. Alguém pode nos dizer se está travando ou não? A Para sua, mim você tá está me tudo vendo aí, bem. Paula? Tá Para mim tudo tá tudo bem, né? bem, tá? Tá. Alguém nos Então, avise aí se tiver ruim. se tiver travando, nos avisem que. Então, esse bendito desse neuroma de Morton que tem aparecido com uma frequência. Só que o que que acontece? O neuroma de Morton é, na verdade, uma consequência de alguma coisa. Entrando naquilo que a gente tem falado, que as dores, elas são a manifestação. E você fala, Marcos, mas o que que acontece especificamente? A Paula separou umas fotos. Paula, aquela foto do pé lá, que eu gostaria que você colocasse. Olha lá, vocês estão vendo? Essa é Um uma minuto. imagem por baixo do pé. Normalmente, isso é uma imagem da planta do pé. Normalmente, o que é que acontece?
Se você pegar aqui, ó, da sua direita para a esquerda, à direita nós temos o hálux, que é o dedão, e aí, ele acontece normalmente no segundo ou no terceiro dedo. Mas você está vendo que tem tipo uns filetinhos brancos ali, né, os nervos interdigitais. O que é que acontece? É como se houvesse um espessamento dessa região. Você começa a ter muito contato com essa região, e o corpo ele é inteligente. Ele fala, opa, mas isso aqui não pode sofrer pressão aqui. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a gerar um espessamento fibroso para proteger este nervo, né? Ele começa a proteger, a agir ali para proteger esse nervo, e vai colocando, como se formasse uma fibrose, uma densificação do tecido. Pode tirar, Paula, essa parte. Uma densificação do tecido. E o que acontece com essa densificação? É a sensação que o paciente tem, que chega no consultório e fala assim, eu tenho a sensação de estar pisando numa moeda. É o paciente que pisa na moeda, assim. Ou num caco de vidro. Ou num caco de vidro. Imagina você, é mais ou menos a mesma coisa de andar com uma pedra no sapato. É mais ou menos isso. Com o agravante que você tira o sapato e não tem pedra e não melhora na hora que tira o sapato. Eu não sei, para quem é fisioterapeuta que está aí, qual que é a experiência em tratar esse tipo de paciente. Qual que é a minha experiência do relato dos pacientes? Olha, Marcos, isso não melhora não, tá? Eu já tratei, tem pacientes que relatam que já fez até cirurgia e falou, olha, fez a cirurgia e voltou, e é uma cirurgia que, de certa forma, é bem chata, porque imagina, tem que abrir ali atrás, tem que cortar e dar uma limpada, né? Diminuir aquilo ali para tentar minimizar os efeitos da pisada. E esse... Não, sabe o que eu acho mais interessante? Que a hora que você senta para estudar, eu acho muito interessante. Pode procurar artigo, pode olhar. Causa do problema. Olha só que interessante. Eles não sabem. Maioria dos pacientes, mulheres, a partir de 40, 50 anos. E eles falam que a causa é uso de sapato de salto. Quer dizer... Não é uma causa. Não é uma causa. E o que acontece? Esse é um paciente... E aqui, mais ou menos, a ideia é ir jogando para os conceitos que nós estamos falando aqui, que a gente usa, e mais ou menos o que nós falamos das oportunidades que nos são dadas. O paciente com neuroma de Morton entra, não sei se todos aqui vêm acompanhando a gente, para uma live que nós fizemos, do perfil do paciente, que é um paciente que está ali naqueles 20% de difícil resolução. Que vai em dos que não melhoram, que vai em um, que vai em outro, que vai em um, que vai em outro, e que está aí no mercado à procura de terapeutas que possam ajudá-los. E, então, o que acontece realmente com esse pé desse paciente? O que acontece? O que acontece é que essa região do segundo, terceiro metatarso ali, ela não foi feita para suportar impacto. Ela não foi feita para suportar peso do corpo. Não é ali que o pé faz a fase de impulsão da caminhada. Não é aqui no... Imagina que minha mão é meu pé. Não é nessa região aqui que você faz o impulso. É no hálux aqui. No primeiro. E existem estruturas mais importantes. Aí entra... Ó, o Júnior falando que daqui uns dias leva a patroa lá. Tá bom, Júnior, é só ligar. E o que acontece? O corpo, aí entra a hierarquia. O corpo, ele precisa... O pé,
hierarquicamente falando, ele é menos importante que uma série de outras estruturas. E aqui eu vou convidar quem estiver na live, seja paciente ou terapeuta que esteja aqui conosco, para fazer uma coisa bem simples. Se você pegar aqui na sua região da virilha e dar um nó na roupa que você tá, faz isso aí, ó. Dá um nó na roupa aqui na região da virilha e apoia o pé no chão e roda o pé para fora e roda o pé para dentro. Vê em qual parte a sua roupa tensiona. Se rodando externo ou se rodando interno o pé. Fazendo isso, ó. Faz isso com o pé e faz isso para dentro e para fora na perna. E vê ali na região da virilha, você segurando a sua roupa, para qual região gera tensão e para qual a tensão fica mais frouxa. Faz isso. E dá uma olhada e nos conta aqui. Eu vou esperar 10 segundos para vocês. Espero que vocês façam. Para poder entender. Eu não estou vendo comentário de ninguém, mas deu um... Não, eu estou vendo aqui. O meu não estou vendo mais ninguém, não. Tá entrando. Então, se vocês olharem, quando você roda a perna para fora, ocorre mais tensão aonde você está segurando. É como se o tecido esticasse. E quando você roda o pé para dentro, dá uma relaxada. Agora, eu queria que vocês colocassem o pé no chão e rodassem o pé para dentro e para fora. E ver o que acontece com o apoio do pé. O que acontece com o apoio do pé? Quando você apoia o pé no chão, é como se o quinto dedo levantasse, e o primeiro dedo se apoiasse. É como se você fizesse isso com o pé lá embaixo. Não é? Deixa eu levantar mais a mão aqui. Isso. É como se você fizesse isso com o pé lá embaixo. Só que você não vai andar com o pé assim. Então, o que o corpo faz? Mantendo esse dedo, ele, ó, é como se desce o resto do arco do pé. E o seu pé para de ter contato com essa região e começa a empurrar com essa região. Aí você começa a ter mais pressão nessa região, uma região que não é feita para suportar tensão, e aí começa a irritar. E aí entra naquela imagem que a Paula mostrou. Ou seja, e o corpo fala, peraí, mas essa região aqui não é para ser assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou proteger isso daqui. E como que o corpo protege? Ele começa a produzir essa fibrose. Ah, beleza. Agora, Paula, mostra para mim aquela imagem da fossa ilíaca aí. Só um minuto. Se eu não continuar vendo os comentários, eu vou sair e você me chama de novo. Tá. Vou mostrar. Só um minutinho. Vamos lá. Olha lá. Vocês lembram que eu pedi vocês para segurar a calça, rodar a perna para fora e para dentro? Isso é a região da virilha. Olha as estruturas que passam ali. Para o membro inferior tem a artéria ilíaca e a veia ilíaca. E o que acontece? Quando você tem uma tensão nessa região, o que pode gerar uma tensão? Nesse caso aí é o lado esquerdo. Se o intestino estiver ruim, se você tiver tido uma série, sei lá, cesárea, cicatriz, se for do lado direito e tiver tido uma apendicectomia, essas coisas, o que vai acontecer? O corpo não pode deixar essa tensão aí. Ele não pode. Então o que ele faz? Ele roda a perna para dentro. Quando ele roda a perna para dentro, ele muda a pisada. E quando você muda a pisada, você começa a apoiar em um lugar que não é para apoiar, que não deveria, né? E aí, pode tirar, Paula, deixa eu ver você. O fato de ter mais mulheres com neuroma de morte não é porque as mulheres usam salto, é porque as mulheres têm mais problemas na pelve, nessa região que a Paula mostrou, do que os homens. E aí mostra de novo, Paula. Oi? Mostra aquela imagem lá, a outra, da pelve. Pensa que a pelve feminina, ela é uma estrutura que, assim, você menstrua todo mês, você ovula todo mês, tem gestação, tem parto. Então,
É uma região Olha lá, de muita estrutura. o meu compadre Hernan da Colômbia nos assistindo aqui. Olha essa imagem. Imagina que aqui próximo abaixo do umbigo, aqui uns 3 dedos, fizeram um corte e você está olhando de cima para baixo. Ali na frente, nós temos a bexiga, esse aí que parece a cabeça de um boi aí, ó, com os chifres do lado, é o útero. Esse que desce é o reto e atrás nós temos o sacro. Do lado ali, ó, tem aquela imagem que nós acabamos de mostrar. Artéria ilíaca e veia ilíaca. Aqui mais à direita é onde vai estar o seco, né? Lá embaixo, que é e é onde tem as cirurgias das apendicectomias. E do lado esquerdo é o final do intestino. O que acontece? Vocês, mulheres que estão nos assistindo, essa região de vocês é extremamente, extremamente prejudicada. Muitas cesáreas, nós vivemos um tempo, agora tem mudado um pouco, mas nós vivemos um tempo de muitas cesáreas, de muitos processos menstruais. Como as mulheres têm menos filhos, menstruam mais, e todo processo de menstruação é uma morte celular, reparação celular. Então, existe muita tensão ali. E mais uma coisa que tem aí... Gabriel acordou? E mais uma questão que tem aí é que... Eu falei isso numa live que eu entrei com a Paula. Imagina que essa banheira, esse espaço que você viu ali, tem bexiga, útero, reto, e esses são, sei lá, uns barquinhos. E uma água, que são as fáscias. Então, tudo isso aí está sob influência das fáscias. Leve-se em consideração que a pior alimentar, tudo que temos vivido, você joga gasolina no fogo. Então, como que é o tratamento disso? O que é pensar avançado em relação à dor no pé? Ao neuroma de morte? Vou falar uma coisa rapidinho antes do Marcos jogar esse raciocínio lá para cima, em alta performance. Pensar avançado, grande parte dos nossos colegas podem pensar assim, o que não funciona, meu povo? Tratar local. O paciente chegou com isso, você ficar ali encebando e tratando o pé, não vai funcionar. Segundo, o que seria pensar avançado? Deve ter alguma coisa no joelho. Talvez a pelve esteja desalinhada, eu tenho uma torção de pelve. Ficar pensando, isso não é pensar avançado. Pensar avançado é o nível que vamos subir agora, tá? Eu vou dizer uma coisa aqui que pode soar, sei lá, as pessoas às vezes podem pensar. Dos tecidos do corpo, o músculo esquelético é o menos importante. Eu não estou dizendo que ele não é importante. Eu estou dizendo que, dentre todos, o músculo esquelético, em questão de hierarquia, de sobrevivência, ele é o menos importante. Por quê? Você vive sem um músculo. Você não vive sem o sangue que nutre o músculo. Você não vive sem o vaso. Você não vive sem o nervo. Né? Em questão de importância, função, o tecido musculoesquelético é o menos importante. E aí agora, pensando o avançado, que é o tema do nosso quadro, pensar avançado. Onde você acha, com essa explicação, sentindo aquilo da pelve, eu vou falar, entraram mais pessoas na live, eu vou repetir. Se você colocar a mão na sua virilha, pegar a sua calça e rodar a calça, fazer um torniquete assim na calça, rodar o pé para fora, assim, e depois rodar para dentro, conta para mim qual região você acha que gera mais tensão no tecido. É rodar o pé para fora. Então, o corpo precisa proteger. Quando ele protege, ele roda para dentro e muda a pisada. E é isso que causa o neuroma. Tem muita mulher na nossa live. Podem olhar para os seus pés. Quantas de vocês têm tendência ou já tem uma joanete? Ou tem um hallux valgo, que é o dedinho assim, ó, em cima do primeiro. Olhem para os seus pés e nos contem
como é frequente desenvolver isso. E é isso. E aonde que eu vou tratar? Eu vou tratar a causa. E a causa está naquela imagem que eu mostrei, que a Paula mostrou. Ou é na pelve, ali, ou é o útero, ou é o seco, ou é o sigmoide, ou é o cóccix, ou é... Não sei. Mas você tem que entender que você não pode olhar para o lugar aonde dói. Que o lugar aonde dói é simplesmente a manifestação do corpo. E como que os pacientes chegam? Olha, eu tenho uma ressonância do meu pé que mostra que eu tenho um neuroma de Morton. E isso te induz a uma série de erros. Exatamente isso aí, Alba. O buraco é sempre mais em cima ou mais embaixo. Nesse caso, mais em cima. Mais em cima. E só para terminar, porque a Paula vai entrar com a parte dela, você há de concordar comigo que a pessoa tem que ser extremamente azarada, fala, ó, eu taquei pedra na cruz, para ter o neuroma nos dois pés, ou a dor nos dois pés. Não justifica. O sintoma nos dois pés, não faz sentido. É porque eu estou adaptando, estou jogando para o outro lado. Não é isso. Não é isso, tá? Lembre-se, pensar hierarquicamente é pensar que o corpo envia sinais nos dizendo que existe uma região que não está bem e o corpo está se adaptando, e essa adaptação está gerando sofrimento. Ou seja, a dor é uma coisa boa, por quê? Porque a dor nos avisa que algo no corpo está errado. Isso só não acontecerá se for um trauma. Então, quando chegar uma dor no pé, no consultório agora, quando chegar uma dor, sei lá, um neuroma de morte, você já vai falar, opa, espera aí que eu tenho que olhar mais em cima para ver. Certo? É isto. Neuroma de morte é isso, ou seja, muito simples. E aí você vai ter resultado. Aí você vai a tratar os 20% lá em cima. E digo aí mais, vai ter o resultado. Tem como vocês fazerem um checklist rapidinho, pra vocês verem que a gente não está inventando nem sonhando com essas coisas. Palpa o pulso. Palpa o pulso da artéria ilíaca bilateral e você vai ver de que lado que o pulso está diminuído. O pulso da tibial é um indicativo enorme do que é do lado Normal. que você tem a tensão. Você vai ter diminuição de vascularização de região importante. Justamente. Vai ter. Adriane entrou. E Adriane, Rodrigo. tudo bom? Já. E assim, depois, um outro momento, nós vamos falar sobre a vascularização. Mas o corpo precisa manter a vascularização dessa região. Ele não pode deixar a tensão. Sem sangue, os tecidos morrem. Então, quando há uma tensão ali que iria faltar sangue, o corpo fala negativo. Vamos nos proteger. E para se proteger, ele adapta uma série de coisas. E aonde que vai estar a dor? Lá na frente, lá na ponta. É onde a corda estoura, no lugar mais fraco, no elo mais fraco. Certo? Depois, no final, se alguém tiver alguma dúvida sobre dor no pé, alguma coisa, vocês entram com as perguntas. Pode ir perguntando já, tá? Que a gente vai olhando e a Paula vai falar de uma outra coisa muito legal aqui. Que é uma dor extremamente comum, pessoal, que é a dor escapular. Todo mundo já teve, tem ou terá uma dor escapular. A escápula, né, que todo mundo chama paleta, pá, omoplata. Eu vou falar de uma das causas, né, uma das possíveis causas, convidando vocês a pensar avançado. Eu atendi uma paciente semana passada que veio com uma pronunciada alteração postural. Ela estava com como se fosse uma giba, que é a rotação posterior das costelas, né? E o ombro direito bastante protegendo mesmo. Uma rotação, um ombro mais baixo e uma tensão gigantesca escapular e da cervical. Né? Então, uma dor extremamente comum.
E aí, quando eu sentei com ela e a gente foi conversar, Marcos e eu jamais, jamais posso dizer de olho fechado, porque eu sei que é ele, que é o que a gente pensa. Travou, Marcos? Alguém tá falando que travou. Para mim, não. Para mim, Não? não. Não. Vão nos avisando, pessoal. E aí, nós jamais vamos pensar mecanicamente se não houver um trauma direto, tá? Se não tiver tido um acidente de carro, uma pancada ou alguma coisa. E essa paciente, à medida que nós fomos conversando, ela me relatou que pegou Covid tratando os pais. E que o comprometimento pulmonar foi de 60% de vidro fosco. Tá? E adivinha com qual sintoma que ela apareceu? Com uma dor escapular direita. E o pior pulmão era o direito. O Marcos vai mostrar uma imagem bem interessante para vocês terem uma ideia de como que é, como não tem espaço vago no corpo, tá? Qual? A do pulmão in situ. Só para vocês darem uma olhada, que eu quero vocês pensando, todos nós, uma vez na vida, já tivemos algum problema respiratório. Ou uma bronquite quando pequeno, uma bronquiolite, ou não, ou temos problemas já. Olha aí, vocês deem uma olhada que você vai ter os dois pulmões e ali vai aparecer só uma linguinha que é o coração. Vocês deem uma olhada. E depois dessa, o Marcos vai mostrar uma em que o coração aparece. Mostra o coração in situ, Marcos. Olha lá. Ali é como se os pulmões tivessem sido esvaziados e retirados de cima do coração. O que eu quero que vocês pensem? Não, olha como essa região ela é nobre e vital. Olha a quantidade de vasos, olha a quantidade de nervos que passa ali. Olha que ali você tem tireoide, você tem timo, olha a quantidade de coisa que está passando ali. Embaixo do coração você tem ali na cúpula o diafragma. E tudo Pensa, que é vital, né? tudo Extremamente vital. vital, né? Vital, meu povo. Com dor escapular você vive. Com pulmão e coração em perigo, jamais. Nós não vamos viver. Pode voltar, Marcos. Então, e o que acontece? Você só tem movimento da cervical e você só tem movimento de tronco, que é isso aqui, ó, se o seu coração se move entre os seus dois pulmões. Todas as vezes que eu tenho infecções, inflamações, infecções bacterianas, infecções virais, cirurgia cardíaca, qualquer trauma direto, fratura de costela, qualquer coisa que o corpo interprete que há um risco para esta região, o corpo vai criar um espasmo protetor. O corpo vai diminuir a tensão para proteger o que é vital. E foi O, cor... exatamente o que aconteceu com essa paciente. o coração, essa região, ela é tão importante que essa região jamais sofrerá pressão. Jamais. O corpo, olha, observa uma pessoa que tem essas, não sei se vocês já viram, essas escolioses Muito grandes, muito muito severas. grandes. O que acontece? Tem um lado que o corpo parece que ele tenta abrir todo. Esse lado é o lado do coração, especificamente ali. Por quê? Dos órgãos mais vitais, o coração é o mais, junto com o cérebro. Tanto é que o coração tem uma inervação própria, separado. O coração é um órgão separado de tudo. O cérebro morre e o coração fica batendo. Fica. Não é? Existe inervação de mamana caducando aí na coluna para proteger essa região especificamente. E aí é o que o Marcos dizia: quem é menos importante? Quem protege. E quem protege? As estruturas ósseas, as articulações. Ele até fez uma história falando da quantidade de articulação que a gente tem no corpo. Quem foi feito, esse esqueleto ósseo, ele é feito para proteção.
Então, essa adaptação que é feita para proteger o órgão vital é a primeira mensagem. Porque a víscera em si, ela não dói. Não tem essa Coração inervação não dói, sensível. só de amor. É, aí dói, mas não é essa não. Ai, Aí, o que que ai. acontece? Que a proteção que o corpo faz dessa área é que vai nos mandar uma mensagem. Então, quando eu testei a maleabilidade, quando eu fiz as tensões, puxei um braço, puxei o outro, testei qual era o pulso que estava diminuído. Testa a primeira costela. A primeira costela são testemunhas de tensão. Primeira costela subclávio, que é o músculo que tem aqui, o lado que tem tensão é o lado que você vai ter primeira costela bloqueada e subclávio espasmado. Esses são os sinais. Pode olhar, tu vai ver. Só que eles não são causa. Eles são Eles são testemunha. testemunhas da tensão, certo? Sabe qual é Sim. outro lugar que é testemunha de tensão? Punho, pulso. Porque aqui tem um negócio que chama retináculo. Você é um lençol. Só muda de nome para estudar anatomia. E é um lençol pendurado por 4 pontos. Os 2 pulsos e os 2 tornozelos. Qualquer tensão do umbigo para cima vai terminar aqui. E do umbigo para baixo no tornozelo. Tá? Então, são as testemunhas da região da tensão. Agora, olha que negócio maluco. Marcos vai mostrar as conexões da cúpula pleural, que é a região mais alta do pulmão. A pleura é a camada que envolve o pulmão. Ele vai vai mostrar uma imagem para nós. Olha aí para vocês verem. Olha a conexão direta, tá? Marcos, mais longe um pouquinho. É, Isso, assim? isso, isso. Aham. Peraí que no meu Aí, celular ficou aí, bom? ficou. Olha lá. Você tem ligamentos que vão da cúpula pleural para a sexta vértebra, para sétima, aliás, Ixi, para primeira peraí. torácica, para C6, para C7. Dá uma olhada. E primeira costela. Qualquer tensão que eu tenha neste pulmão, esses ligamentos vão ter tensão e ligamento é sempre inervado. E essa informação que chega ali na vértebra vai desencadear uma dor irradiada que pode ser na escápula. Tá? Ele vai Nós mostrar. estamos nós, Pode nós falar. estamos falando de escápula, porque, mas olha, pensa, se eu tenho tensão no pulmão ali, na cúpula, no lado mais escuro, e eu tenho ali onde está C7, como que eu faço para relaxar essa tensão? Eu inclino o pescoço. Então, eu gero uma outra coisa, pode, Eu por exemplo, gerar inclino. uma Inclina e roda. cefobraquialgia. Inclina, Inclina e exato. roda. Inclina e roda. Entendeu? Só para contextualizar que a coisa vai além, entendeu? Exato, e nós estamos falando de escápula e de onde vocês acham que saem os nervos que vão para os músculos da escápula? Da cervical. É. Sai Pode todo mostrar a mundo da outra agora? cervical. Pode. E aí, essa é a conexão pulmonar. Eu quero que vocês vejam a conexão do coração. O pericárdio, que é a bolsa que envolve o coração, ela laça a cervical. Olha lá, ela passa assim, ó, na cervical, tá? A conexão do coração com o externo, que é esse osso da frente, tá vendo? E os ligamentos do pericárdio com a coluna cervical. São conexões diretas. E aí, qual é o jeito de proteger o corpo, de diminuir a tensão? Projetar o pescoço para frente, aumentar a cifose, fazer uma lateroflexão de tronco, porque aí foi o que essa paciente fez. Ela fez uma lateroflexão de tronco e de cervical e uma rotação. Aí, qualquer movimento que você faça, você vai ter dor escapular, certo? E é uma tensão grande, de criar dor de cabeça irradiada, de não ter posição, de ter dor para movimentar, para fazer rotações, para fazer pequenos movimentos.
Então, isso é o que a gente quer trazer de pensamento avançado, um pensamento que passa pela proteção da hierarquia. Que é isso que o Marcos e eu batemos o tempo inteiro. Existe uma alta hierarquia que o corpo vai proteger. Justamente. E, Tá? e aí, o paciente relata aquela sensação de uma mão apertando ali as costas e fala, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. E, e tem realmente uma coisa ali, que é a E aí, manifestação do sintoma. e é o que o Marcos estava falando. E aí, como que se trata isso? Né? Eu não posso ficar ali só desmanchando nódulos de tensão na escápula. Eu não posso ficar ali só fazendo liberação miofacial na escápula. Não, não pode. O paciente não melhora, ou é aquele alívio que ele tem na hora, virou a esquina, o processo tá novamente. Você tem que olhar o início e o fim. Claro que, dependendo do tempo, você tem que tratar local para ajudar, acelerar o paciente a melhorar. Mas se o corpo não, se você não diminui as tensões para esse pulmão, se você não recupera deslizamento entre os pulmões e o pericárdio, o corpo continua em espasmo protetor e não há Cristo, meu amigo, que faça ele voltar. Respirar é mais importante de tudo. Sabe Vê quantas, como a... sabe quantas mil vezes você respira por dia? 22.000 vezes. 22.000 vezes. Pensa um Você negócio, põe o dedo na pensa um ferida. negócio, pensa um negócio te puxando assim, ó. 22.000 vezes, o dia inteiro. O dia inteiro fazendo assim, ó. Seu corpo vai deixar? Não, ele fala, não, para com isso. Para aí. Não, não, entendeu? É assim que funciona. E é esse o raciocínio. Esse é o raciocínio que existe uma hierarquia, existe uma necessidade de proteger o que é mais importante, e por tudo isso que a Paula falou, mostrou. Você não precisa saber anatomia para entender que se o seu pulmão parar, se o seu coração não bater, você cai duro e morre. E o nosso corpo é inteligência pura. E o que ele Purinha. quer? O que todo mundo quer? Acordar no outro dia, meu povo. Todo mundo quer abrir o olho, todo mundo quer sobreviver. E o corpo sempre protegerá tudo que é vital. O corpo sempre protegerá o que é vital. E mais uma vez eu digo, a parte músculo-esquelética é a menos vital para o corpo. É Eu falei mais baixa cedo. hierarquia. Baixa hierarquia. Não é que ela não é importante, mas ela é baixa hierarquia. Então, em Então, questão de igual o Marcos estava. tratamento, Não, que o vai. Marcos estava falando da pelve. Então, do mesmo jeito, você pode, quando o paciente chegar com uma dor escapular, ou chegar com uma dor cervical, ou uma cervicobraquialgia, pergunta. Pergunta para ele: você já teve pneumonia? Teve bronquite quando criança? Você já teve asma? Agora temos que perguntar: teve Covid? Teve comprometimento pulmonar? Já sofreu algum acidente de carro e estava de cinto de segurança? Já fraturou alguma costela? Cirurgia cardíaca? Pode perguntar. Queda sobre a mão. Vocês sabiam que todas as vezes que você cai, que você bate as duas mãos, esse trauma vai igual uma imagem que a gente tem de uma gota que vai, a vibração da tensão chega, ela vai até o tórax. E o corpo, para proteger os pulmões, porque ele pensa, vai me machucar, ele bloqueia e cria uma tensão no tórax que automaticamente vai ser protegida. Certo? Justo. Então, você que é paciente, já teve qualquer uma dessas condições e tem esse sintoma, e você, fisioterapeuta, que ainda não tinha se atentado para isto, comece a investigar os seus pacientes. Ó, Giovana mandou um oi. Oi, Tá, Ellen. Ellen tá entrou na live, assinando. tudo bem, minha Ah. amiga? Outra coisa, na pelve. Uma maneira muito simples. Juro que não vou ligar hoje porque eu tô de boa. Então, uma coisa Não vou na contar. pelve. Pergunte para as pacientes como que é o fluxo menstrual. Pergunta, você tem cólicas?
pergunta para o paciente, fez cesárea? Não fez? Como que é o seu intestino? Tem dor da ovulação? Tem dor em ovulação? Sabe? Tudo isso são. O paciente vai te falar, tem, mas o que isso tem a ver? E você vai começar a associar, abrir a cabeça para quê? Para isso, que olhar para onde dói Dói. não é o melhor jeito de se tratar. E normalmente nós somos induzidos. Um paciente que tem uma dor interescapular, ele normalmente chega com um raio-x de costela. Normalmente o paciente que chega com a dor no pé, ele vem com uma ressonância do pé. E aí se você, deixa eu ver o exame ali, ver como é mais simples, é só mudar o olhar, é só mudar o foco. É só mudar o foco. Okay? Jean-Pierre Barral tem uma máxima que é batata, né? O paciente sempre mente. O corpo não mente jamais. Quando ele diz que o paciente sempre mente, é que o paciente sempre vai te induzir a tratar onde dói. Mas as tensões do tecido não mentem jamais. Jamais, jamais. O corpo vai te contar onde está o problema. A Ellen está aqui falando que não vai me ligar, né? Domingo passado, que eu estava sozinha na live, tinha dois me ligando. E ela veio aqui em casa depois da live, 10h30 da noite, com uma dor de cabeça, que essa criatura estava morrendo. E graças a Deus deu certo, né, Ellen? Passou melhor. Então, pessoal, essa é a nossa ideia aos domingos. Se alguém tiver pergunta, pode ir fazendo que nós ainda temos um tempinho. Tem um delayzinho aqui do que eu falo para o tempo que as perguntas chegam. Mas assim, a nossa ideia é que aos domingos a gente faça esse tipo de live, com casos clínicos, mostrando essas relações não tão óbvias, mas muito certeiras, e para que possa ajudar também a olhar para outro lado, né? Para outro lado do corpo e ver que assim dá para ter resultado, hein? Resultados expressivos. Resultados expressivos. Para quem não tem o telefone de vocês, como fazer para marcar uma avaliação? No Instagram, lá na bio do Instagram, tem o Linktree lá. Quando você clica nele, ele abre o consultório. O telefone do consultório da Paula e o meu. Uhum. Por lá é um jeito fácil. Você também já aqui vai encaminhado direto para o WhatsApp, né? Para o WhatsApp. Mas se tiver alguma dificuldade, se mandar um direct aqui também, chega do mesmo jeito. Né? Uma maneira da gente atender. Certo? Mas é isso, é uma visão com uma hierarquia diferente, olhando para coisas diferentes para se tratar o pé e tratar a dor torácica, que são dores frequentíssimas no consultório, que aparece sempre no nosso consultório. Alguma pergunta? Alguém quer fazer? O quadro novo, então, é esse. Pensa comigo, pensa avançado, que irá ao ar em live nos domingos. Então, se você tem algum caso, se você tem algum caso clínico, se você quer trazer algum tema para que a gente aborde, você tem uma dúvida, tem um paciente que não melhora com nada, ou você tem uma dor de difícil resolução e quer trazer isso, chama no direct que a gente combina e domingo que vem pode ser o seu caso aqui. A gente conversa. Justamente. Ok. E nós também durante a semana sempre aparecem algumas missões impossíveis no consultório que a gente pode tratar e trazer aqui e compartilhando. E tudo é informação e que de alguma forma pode vos ajudar. Ok? Alguém ainda quer fazer uma pergunta? Se não quiser, uma boa noite. Muito obrigado por tudo, por mais uma vez estarem aqui conosco. Dizer que no feed nosso tem uma série de vídeos falando dessa hierarquia, o que você tem que olhar,
Eu sou uma missão impossível. Essa é. Que você tem Outra que olhar. coisa, lá no Ah, Linktree também tem o canal do do YouTube. YouTube. Então vocês entram lá, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Lá também É, tem os vídeos, tem as lives, tá? e aos fisioterapeutas que forem tratar pés, por favor, olhar mais acima um pouco que os resultados virão. Muito obrigado, boa noite, tenham uma Obrigada, boa pessoal. semana, Fiquem com estejam Deus, todos viu? bem, fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.